Hoje, vamos refletir sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre o dízimo. É uma obrigação ou uma expressão de gratidão? Vamos voltar às origens dessa prática e entender seu verdadeiro significado. Para entender melhor, precisamos voltar no tempo, muito antes das igrejas modernas e da lei de Moisés, até os dias de Abraão. Em Gênesis 14, encontramos um dos primeiros relatos sobre algo semelhante ao dízimo. Após vencer uma batalha e resgatar seu sobrinho Ló, Abraão se encontrou com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O texto diz que Abraão entregou a ele 1/10 de tudo o que havia conquistado. Mas aqui surge uma questão importante. Deus ordenou que Abraão fizesse isso? O texto não menciona nenhuma ordem divina. Pelo contrário, parece que foi uma atitude espontânea de gratidão e honra. Abraão não estava cumprindo uma regra, mas expressando algo que vinha do coração. Naquela época, era comum oferecer presentes a reis ou divindades como demonstração de respeito. Um agricultor, por exemplo, poderia separar parte da colheita e levá-la ao templo como forma de agradecer. O que Abraão fez seguiu esse costume, mas com um diferencial. Ele ofereceu ao Deus Altíssimo, e não a qualquer outro ídolo. Melquisedeque, por sua vez, o abençoou, criando um momento de comunhão e reconhecimento. Essa história nos faz refletir. O dízimo sempre foi uma obrigação ou uma expressão voluntária de gratidão? O dízimo, desde sua origem, não foi uma questão de regras rígidas ou cálculos exatos, mas sim de relacionamento com Deus. Inicialmente, era um ato voluntário de gratidão, não um percentual obrigatório motivado pelo medo. Com Moisés, o dízimo passou a fazer parte da lei de Israel, estabelecido por Deus para sustentar os levitas, que não possuíam terras e se dedicavam ao serviço religioso. Além disso, a cada 3 anos, parte do dízimo era destinada aos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros, garantindo que ninguém passasse necessidade. Na prática, o dízimo não era dinheiro, mas alimentos, grãos, frutas, animais, pois Israel era uma sociedade agrária. A ideia moderna de entregar 10% do salário é uma adaptação, já que, naquela época, a oferta era baseada no que a terra produzia. Mais do que uma obrigação financeira, o dízimo refletia um espírito de solidariedade e cuidado comunitário. O dízimo no Antigo Testamento estava profundamente ligado à vida cotidiana do povo, sendo uma oferta retirada daquilo que Deus já havia providenciado, não uma taxa fixa sobre a renda. Em Deuteronômio 26:13, o povo era instruído a separar o dízimo para os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, reforçando seu propósito de obediência e solidariedade. Mais do que um simples mandamento, o dízimo simbolizava a dependência de Deus, reconhecendo que tudo pertence a Ele. Esse princípio de administração fiel dos recursos era uma expressão de fé, não um meio de comprar bênçãos. No entanto, com o tempo, o significado do dízimo começou a se distorcer. Após o exílio e com influências externas, alguns líderes religiosos passaram a usá-lo como instrumento de poder, cobrando-o rigidamente e desviando-o de seu propósito original. O que nasceu como um gesto de gratidão e cuidado comunitário passou, em alguns casos, a ser visto como uma obrigação pesada e até manipulativa. Isso nos leva a uma reflexão importante. O dízimo deve ser praticado por amor, por dever ou por medo? No Novo Testamento, essa questão ganha uma nova perspectiva com Jesus. Ele viveu em um contexto onde o dízimo ainda fazia parte da lei judaica, e os fariseus se orgulhavam de segui-lo à risca. No entanto, em Mateus 23:23, Jesus os repreende, mostrando que mais importante do que a exatidão na oferta era a justiça, a misericórdia e a fé. Essa mudança de enfoque abre caminho para uma nova compreensão sobre a generosidade e o relacionamento com Deus. Jesus criticou os fariseus por se preocuparem com o dízimo minucioso enquanto negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ele não condenou a prática, mas enfatizou que a essência da fé vai além dos rituais externos. O dízimo deveria ser um reflexo de um coração voltado para Deus, não uma mera obrigação religiosa. Após a ressurreição de Jesus, a antiga aliança foi cumprida, e os primeiros cristãos passaram a viver uma generosidade espontânea, como visto em Atos. Eles compartilhavam tudo o que tinham sem calcular percentuais, movidos pelo amor e pela unidade no Espírito Santo. O apóstolo Paulo reforçou essa visão ao ensinar que dar deve ser um ato voluntário e alegre, não uma obrigação. Em 2 Coríntios 9:6-7, ele usa a metáfora da semeadura para explicar que quem dá com generosidade colhe bênçãos, mas o foco está na atitude do coração, não em um percentual fixo. Assim, no Novo Testamento,
a ênfase não está mais no dízimo como uma regra, mas na generosidade baseada na gratidão e no amor. A nova aliança transformou a prática de dar em um ato livre e voluntário, refletindo a nova relação entre Deus e seu povo. No entanto, muitas igrejas ainda cobram o dízimo como se fosse uma regra obrigatória. Em alguns lugares, ele se tornou uma ferramenta de pressão, levando fiéis a contribuir por medo ou promessa de bênçãos materiais. A teologia da prosperidade usa versículos como Malaquias 3:10 para sustentar a ideia de que quem dá o dízimo será financeiramente abençoado, enquanto quem não dá está sob maldição. Porém, o contexto de Malaquias mostra que essa passagem foi escrita para Israel num período de desobediência, quando o povo negligenciava o templo e os necessitados. Aplicar esse texto de forma universal distorce seu verdadeiro significado e ignora o ensino de Jesus sobre uma generosidade livre e movida pelo amor. A teologia da prosperidade, surgida no século XX, transformou o dízimo em um investimento espiritual, onde quem dá espera multiplicação financeira. No Brasil, essa mensagem ganhou força, especialmente em tempos de crise econômica. O resultado é um sistema onde o dízimo deixou de ser uma expressão de generosidade e passou a ser uma obrigação associada à culpa. Quando as bênçãos prometidas não chegam, os fiéis são levados a acreditar que sua fé é insuficiente. No fim, a questão central não é o dízimo em si, mas a forma como ele é ensinado. O verdadeiro chamado bíblico é para uma generosidade livre e movida pelo amor, não pelo medo. A fé deve ser usada para promover justiça e cuidado com os necessitados, e não como um sistema de enriquecimento para poucos. Tiago 2:15-16. Se olharmos para Atos 2:44-45, vemos que a igreja primitiva tinha um princípio muito diferente do que vemos em algumas práticas modernas. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os distribuíam a todos, conforme a necessidade de cada um. Aqui, a oferta não era um investimento esperando retorno financeiro, mas um ato de amor e comunhão. Dessa forma, dar deve ser um ato consciente, livre e com propósito. Não para sustentar um sistema de manipulação, mas para promover justiça, amor e equidade. Quando a generosidade é movida pelo amor genuíno e não por culpa ou promessas vazias, ela reflete o coração de Deus. O convite do Evangelho não é para barganharmos com Deus, mas para confiarmos nele. Se damos, damos porque já somos abençoados e porque queremos ser bênção para outros. O verdadeiro chamado não é dê e receba mais, mas ame e sirva mais. O sistema da graça nos ensina que já fomos abençoados em Cristo e que nossas contribuições são um reflexo dessa bênção, não um requisito para recebê-la. Dar não deve ser um peso, mas um privilégio de participar da obra de Deus e ajudar quem precisa. E você, o que pensa sobre esse tema? Acha que o dízimo deve ser uma regra obrigatória ou um ato de generosidade espontânea? Deixe seu comentário. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe para que mais pessoas saibam qual é o verdadeiro sentido do dízimo e não esqueça de deixar o seu like.